Alô, turma amiga do canal Ave Mais, tudo bem? Um grande abraço para todos vocês ligados na programação do canal Atenção Vascaínos, nos seus vídeos. A gente está aqui no Ave Mais, o canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. A gente está vindo aqui para trazer algumas informações possíveis para o jogo de logo mais entre Vasco da Gama e Botafogo. Infelizmente, a questão de informação dentro do Vasco anda muito truncada. Não há uma divulgação oficial por parte do clube em relação àquilo que acontece com os atletas. A gente não tem uma informação concreta, tanto do departamento de futebol como do departamento médico em relação aos jogadores lesionados. E isso vem suscitando muitos boatos, muitas dúvidas. Por exemplo, a situação de Leandro Castan. Joga ou não joga? Fica-se apenas com a ideia de que o jogador poderia estar sendo poupado. E o torcedor levanta hipóteses várias, de que o jogador não está querendo completar 7 jogos, que o jogador não pode jogar e está sendo poupado sem nenhuma necessidade, porque não se dá uma divulgação plena disso. Bom, a situação do Leandro Castan, eu falei com ele na última sexta-feira, ele me disse que poderia até jogar hoje, mas que a princípio realmente estaria sendo preparado para o jogo da próxima quarta-feira. Então, a tendência, porque é isso, o clube não divulga isso oficialmente, e talvez seja uma estratégia em função até de confundir o adversário, o que não consigo entender, confundir o adversário com a ausência de um zagueiro, mas tudo bem. Mas o Leandro Castan, a princípio, não vai jogar hoje e deve voltar somente no jogo da quarta-feira. Aliás, deve, porque também não temos essa certeza. Em relação aos demais jogadores que estão lesionados, a dúvida ainda é maior, porque não há um pronunciamento oficial do clube quanto à questão envolvendo, por exemplo, o volante Andrei. Na sexta-feira, alguns torcedores até levantaram uma hipótese que é esdrúxula, com certeza, de que o Andrei, porque casou-se, preferiu não jogar hoje, que estaria com uma lesão que poderia jogar tranquilamente. Gente, isso não é correto, não é a razão principal de estar acontecendo. Ele realmente se machucou. É um jogador que tem se esforçado demais dentro de um esquema em que ele marca mais do que os demais. Mas o que acontece é que não há uma divulgação. O departamento médico do Vasco não se pronuncia, não há uma oficialização. Por que não dizer que o jogador fez exame na sexta-feira à tarde, solta-se um boletim médico e termina-se com essa onda de boatos? Mas a princípio, e a gente hoje vai fazer aqui um noticiário muito mais do a princípio e pode ser, do que da certeza, exatamente porque não está se tendo uma comunicação plena com o público, com o torcedor vascaíno, com você que quer saber da situação dos atletas. O Andrei está a princípio fora, foi feito um exame na sexta-feira que também a princípio nós tivemos essa informação, porque também não se divulgou isso, e o jogador está de fora. A princípio pode ficar uma semana, 10 dias, não se sabe quanto tempo. Em relação ao Vinícius, a princípio o jogador também está fora do jogo de hoje, mas a princípio por uma lesão menos forte, porque ele sentiu a princípio a panturrilha e estaria de fora do jogo. Também não houve comunicação por parte do clube, a gente vai esperar a relação para saber se realmente isso é verdade ou não. E eu estou deixando isso claro aqui porque eu acho que quem divulga, os jornalistas que divulgam, estão no seu papel, a gente está no papel nosso. A gente tem a informação, a gente tem mais é que divulgar. Agora, o clube precisaria realmente confirmar isso, dar uma certeza disso, porque fica nessa dúvida que traz ao torcedor a especulação. E depois se reclama que há muita especulação. Não há especulação, apenas há um hiato em relação à comunicação. Uma outra situação, Juninho, não se sabe. Hoje o jogador estava postando stories em Barra Mansa, de onde é. Não vai para o jogo, com certeza, mas também não se tem ideia de quanto tempo o Juninho poderá ter para poder voltar. Informações que são importantes para o torcedor do Vasco. Não é para A, B ou C, é muito mais para o torcedor do Vasco entender isso. Diante dessas situações, sem o Bruno Gomes, que está suspenso, sem Guilherme Parede e Lucão, que são jogadores que estão ainda se recuperando da Covid, eu já estou colocando aí exatamente 7 jogadores de fora, porque você tem Leandro Castan, você tem Andrei, você tem Vinícius, você tem Juninho, você tem Lucão, você tem Guilherme Parede, já são 6. De repente, você pode até pensar em mais alguém. Bruno Gomes está fora por conta de suspensão. E você fica sempre na dúvida se pode pintar alguém. Carlinhos? Provavelmente sim. Também, a princípio, sentiu uma dor
no treino da última sexta-feira. O clube não se manifestou, o clube não falou absolutamente nada e a gente vai ver na relação que vai sair minutos antes da partida, num mistério que a gente não entende também o porquê desse mistério todo, o porquê de toda essa situação. E a mesma situação envolve Martim Benítez. Ninguém sabe também. A princípio, o jogador vai voltar, mas a princípio ninguém sabe se é verdade ou não, porque fica-se nesse mistério. Mas a questão do Martim Benítez é muito mais para esclarecer e se colocar aqui um ponto final do porquê dele ter sido poupado na quinta-feira. Foi poupado por quê? Porque o exame de secar dele, que é o exame do sangue, que você detecta se o músculo está com as fibras prontas a estourar ou não, de uma maneira muito mais simplista, é claro que é muito maior do que isso. Será que o secar foi alto? Será que a termografia, que é um outro exame também que é feito para saber se o músculo não vai suportar muita pressão, muita tensão? Será que é um exame que deu muito alto, ou então um exame que alertou para uma possível lesão? Ninguém sabe, ninguém divulga. Eu tentei contato com o departamento médico do Vasco, só tive uma confirmação ontem à noite, que foi a questão da Covid, que os jogadores não testaram positivo, todo mundo negativo, que é algo também que eu não consigo compreender, porque os clubes todos divulgam, todos eles abertamente colocam. Não sei se há um receio de que mais jogadores estejam com Covid, que isso possa ser taxado pelo Vasco, um clube que tem muitos jogadores. Ora, isso acontece, gente, tem que acontecer. É claro que isso pode cair até na questão do protocolo, mas o protocolo interno no clube é muito bom. Geralmente essa situação do atleta ou do membro da comissão técnica infectado é muito mais fora do clube do que dentro do clube, mas acontece, não dá para se esconder isso, mas já que é um pedido, já que é uma determinação, tem que se seguir a regra. Bom, então a princípio são esses os problemas do Vasco, e volto a dizer, a gente não tem nada oficial, a gente não tem nenhuma confirmação por parte do clube, a gente lamenta inclusive isso, porque nos dias de hoje, com tanta comunicação aberta, seria importante que o clube pudesse dar pelo menos um posicionamento, que o departamento médico pudesse se posicionar nesse contra-argumento. A gente se baseia muito na informação de um companheiro ali, de um telefonema que a gente dá aqui, num contato que a gente faz, mas nada oficial. E eu, pelo menos, não gosto de trabalhar assim, de dar algo que não é oficial, por uma informação ali, por um toque aqui, por alguém que quer aparecer aqui, que dá uma informação por fora. Enfim, acho que o clube deveria se pronunciar, a comunicação do clube poderia estar junto disso, porque o departamento médico do Vasco parece que está vendido nisso tudo, porque eu hoje cobrei do médico do Vasco, Dr. Marcos Teixeira, e ele deixou bem claro que realmente não sabe de onde saíram essas informações, mas também não me confirmou se os atletas estão fora ou não. Mais uma vez, acho que deveria ser confirmado. Ou não, ou então dizer, olha, ninguém vai confirmar nada porque o Ramon precisa da surpresa do time. Perfeito. É algo oficial do clube. Enquanto isso, nós da empresa vamos correndo por fora, vamos dando a informação, o torcedor às vezes nos cobra, vocês adiantam o time, vocês antecipam o time, isso pode prejudicar. Não é prejuízo, gente. Isso aí é um trabalho de qualquer um, todos os profissionais de imprensa correm atrás. O que é lamentável é o clube não se posicionar em absolutamente nada. Então, a princípio, a gente não tem como definir qual equipe que vai a campo. Realmente não se sabe. Posso garantir aqui que Fernando Miguel, obviamente, está dentro. Miranda também está dentro. Ricardo Graça deve voltar. E daí para frente, amigos, só Germancano. O restante, se vai jogar com um zagueiro de volante, se vai jogar com Felipe Bassi e Marcos Júnior como dois volantes, ninguém sabe. Aí tudo bem. Se o Martim Benítez vai voltar ou não. Se o André realmente está machucado e está fora. Se o Vinícius está machucado, está fora. Nada oficial foi colocado. Então, para a gente ficar especulando à toa aqui, realmente não dá. Mais uma vez, a gente pede desculpas, porque a gente queria dar uma informação mais concreta, mais forte, mas infelizmente não está sendo boa essa comunicação e não dá para a gente ficar arriscando coisas aqui em respeito a você, torcedor do Vasco. Tá estranho isso. Não há necessidade desse segredo todo, desse mistério todo, principalmente em relação a jogadores lesionados. Todos eles estão sendo colocados abertamente por todos os clubes. O Botafogo, por exemplo, já deixou bastante clara a situação do Gatito Fernandes, que não deve jogar. Já explicou a situação do Calu, que chegou de viagem hoje e vai fazer o teste da Covid. Eu até perguntei isso aos médicos do Vasco e tive essa explicação de que, por exemplo, Fred Guarim, quando viajava, ficava muito tempo, mas os exames, eles evoluíram e hoje, em 6 horas, você tem o resultado. Então, o Calu deve ser testado hoje. Obviamente tem que ser testado, é protocolo da CBF, e dependendo do seu resultado, se der negativado, ele vai para o jogo. Senão, ele não pode ir para o jogo, não há como. E não tem nem como não fazer o exame. O Vasco deveria cobrar isso, deveria, enfim, ficar em cima disso. Mas
é uma posição que o clube tem que ter, mas todos os clubes divulgam, todos os clubes informam. O Vasco fica nessa situação de não informar, de repente esconder, fazer um mistério enorme em relação à escalação de uma equipe. Até aí tudo bem, mas jogadores lesionados, por que essa situação de não divulgar? Por que não soltar um boletim médico para elucidar esses casos? E não é para mim, nem para ninguém de imprensa, é para o torcedor. Mas acho que não está legal realmente essa comunicação e hoje eu, infelizmente, não posso passar aqui nenhuma previsão de time para vocês, porque, a princípio, esses jogadores todos estão lesionados e estão fora da partida. Ok, turma? Logo mais a partir de 19 horas e 45 minutos, a gente vai vir com o pré-jogo lá no canal Atenção Vascaínos, 8h30 da noite a bola rola, nesse horário maravilhoso do futebol, ô CBF, que coisa esdrúxula, 8h30 da noite a bola rolando, num domingo, no Engenhão, o jogo vai acabar 10 e burdoada, mas nós estamos aqui, vamos cobrir no pré-jogo e no pós-jogo, vamos trazer as informações, quem sabe, de uma ótima vitória do Vasco, que precisa, né? Tá precisando, perdeu mais uma posição ontem com um empate entre São Paulo e Santos, já está em 7º lugar no Campeonato Brasileiro e precisa vencer para voltar ao bolo, senão vai começar a olhar para a parte de baixo da tabela. E é o que ninguém realmente quer. Um grande abraço, um bom domingo a todos vocês. Logo mais a gente se fala lá no canal Atenção Vascaínos. Tchau, turma.